Fala, rapaziada top! Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal de Caldas Futebol Raiz, o canal mais raiz da internet brasileira. Marquinho, quiçá do mundo, Marquinho, que aqui a resenha é solta, a resenha é raiz. Ian, todos os convidados que vêm na nossa live aqui se sentem em casa, tá? Espero que você se sinta à vontade também, tá? Então vamos lá. Marquinho, dá teu boa noite pra rapaziada aí. Obrigado pela presença, irmão. Boa noite, Léo. Boa noite a todos os ouvintes aí, seguidores do canal de Caldas Futebol Raiz, ao Rafael Boziz, ao Iago. Queria agradecer muito ao meu amigo Ian Silva por ter aceitado o convite. O Ian é top. O Ian é nota 1 milhão, como o nosso amigo Léo Pimenta fala, né, Ian? Muito obrigado aí, meu amigo. E vamos falar muito aí do Planeta Bola aí. O Ian vai gostar, que aqui é o canal de Caldas Futebol Raiz. Que é futebol raiz, é aqui. Com certeza, com certeza. Ian, é o seguinte, vou botar você em tela cheia aqui, tá? Dá o teu boa noite, irmão, e sinta-se à vontade. Ian. É um prazer imenso ter você no nosso canal, irmão. Fala, galera. Fala a todos os ouvintes aqui. É o Ian Silva que tá falando. Prazer em falar com todos vocês. Obrigado, Marquinhos. Obrigado você por estar me fazendo o convite. Tá abrindo o canal de vocês aí para eu falar um pouquinho da minha história e a gente bater um papo bem legal. Show de bola. Ian, vamos lá, meu camarada. A gente fez umas perguntinhas para você aqui. Nada difícil não, tá, Ian? Coisa, né? Problema de matemática, não. Parada bem tranquilinha, resenha suave, né, Marquinhos? Coisa bem tranquila. Sim, tá? sim. O que eu vou fazer, irmão? Aqui embaixo, rapaziada, vou botar aqui embaixo, rapaziada que tá chegando agora, que não conhece o nosso canal, aqui, ó. DFR Entrevista, Ian Silva, lateral do Nova Iguaçu, tá? Aqui embaixo passando, tá? Já agradecendo a galera para deixar o like, pedir a galera deixar o like, se inscrever no canal, tá? Compartilhar essa live com os amigos aí, para a galera de Nova Iguaçu bombar, explodir. Porque o nosso amigo lateral vai disputar a Série D do Brasileirão. Então, a gente é uma honra ter um jogador profissional com a gente aqui, porque a gente pergunta, entendeu, Ian? E eu falo para a rapaziada que quem tem canal de YouTube é um jogador frustrado, né, cara? Porque, assim, meu sonho era ser jogador, né? Jogar profissionalmente. A gente não é. Então, a gente traz vocês aqui, a gente vive o futebol por intermédio de vocês. De repente, numa concentração, um jogo importante, uma resenha legal de vestiário. A gente vai aprendendo. Independente de qualquer que venha aqui, treinador, jogador, a gente fica feliz, tá? Vamos lá. Ian, eu vou botar as perguntas aqui, ó, para você ler aqui, tá? E a gente vai te perguntando, você vai respondendo e vamos indo. Eu faço uma, Marquinhos faz uma, a gente vai levando. Vamos lá. Ian, primeira pergunta, irmão. Como foi o início da sua carreira e sua maior inspiração na profissão, meu camarada? Cara, então, eu tive início da minha carreira por conta de ver meu pai, né? Meu pai e meu avô jogaram futebol também. E eu sempre ia com ele, Ian, acompanhava ele. O som deu uma... Agita o som aí. Deu uma fugida do som aí. Foi, vai lá. Foi agora? Foi, tá top, vai lá, mete bronca, vai lá. Então, eu comecei a jogar futebol intermédio do meu pai e do meu avô. Eu acompanhava eles, né, nos campos da vida de várzea. E queria ser igual eles, né, cara? Queria tá seguindo os passos ali. E graças a Deus as coisas foram acontecendo aos pouquinhos. A gente sabe como é que é estreito esse caminho do futebol. Meu avô também, por parte de mãe, ele que me levava também para jogar futsal bem novinho ali. E ali eu fui dando meus primeiros passos, né? Joguei futsal ali no Laria, bem novinho. Dei uma segurada e depois fui pro Madureira Campo. E ali do Madureira em diante que eu comecei a carreira ali futebolisticamente falando, assim. Show de bola, tá. E tua inspiração, Ian? Quem você teu sonho? Poder jogar igual, quem seria?
Ah, cara, eu tenho alguns caras da minha posição, né? Que foram referência no esporte. Pô, todo mundo sabe que o Cafu foi um grande lateral. Pô, da minha posição, que eu gosto também, futebolisticamente falando, pô, eu gostava muito do Daniel Alves, independente das coisas que ele fez extracampo aí. Eu achava o Daniel Alves muito fora da curva, assim, cara que muito acima da média. E foram esses caras, assim, que da minha posição que eu admirava muito, mas em relação a futebol, né, cara, eu acho que a minha geração cresceu vendo o Ronaldinho Gaúcho, eu acho que ele encantava, né? Todo mundo parava para ver o cara ali, o Bruxo. Ele foi um dos caras que eu tentava imitar, jogar igual. E Ian, assim, Ian, hoje você, para a galera que está chegando agora, o Ian é o lateral direito, né, do Nova Iguaçu. E assim, tem alguma posição, Ian, que você joga também sem ser lateral? Então, cara, eu na base, eu fui. Eu comecei como atacante, né? Mas Olha, era difícil de fazer gol. O treinador, não, meu filho, vem aqui, vem pra lateral aqui. será Que aqui melhor na assistência, né, Ian? Melhor na assistência. vai se dar melhor. Mas profissionalmente também já joguei de volante, de meia. Olha. E hoje eu jogo mais de lateral. Lá no Nova Iguaçu ainda não joguei em outra posição. No Nova Iguaçu só joguei de lateral por enquanto. Show de bola. Marquinhos, vou botar a pergunta para você fazer para ele aqui, tá? Vamos lá. Ian, segunda pergunta, meu camarada. Vai lá, Marquinhos. Hoje, né, Ian, eu acabei de receber uma notícia, passei até para o Léo. A Série D do Campeonato Brasileiro foi adiada em mais uma semana. Ela ia começar agora, no próximo dia 12. Como é que isso altera a preparação do Nova Iguaçu? Essa notícia já chegou para vocês? E assim, o que eles falaram que o maior imbróglio são os estádios e com relação também aos custos da competição. Aí, assim, era isso que eu queria saber de você. Se vocês já foram informados, se muda a programação, alguma coisa, e se o Jânio Moraes, o estádio Jânio Moraes, ele está apto, se você sabe que ele está liberado para a Série B. Cara, então, Marquinhos, a gente tava. Hoje a gente teve. Todo mundo tava todos nessa dúvida, né? Só que eu acho que bateu o martelo hoje, deve ter tido o arbitral hoje da CBF, para dizer que realmente não foi adiado, né? Eu acho que adiou hoje, então a gente ainda não tem. A gente ainda não tem ciência do que vai ser feito, né? De como vai. Lógico que vai alterar no andamento dos nossos treinos lá, né? Porque quando é a semana de competição é uma semana totalmente diferente, mas eu não sei ainda como vai impactar e o que vai impactar, né? Por conta desse adiamento aí, mas com certeza vai haver mudança. Em relação ao Laranjão lá, cara, o que eu saiba, né? A gente jogou ano passado a Série D e graças a Deus não tivemos problema em relação ao estádio, não. Todos os jogos da Série D que a gente pôde mandar lá. Então eu acho que o Laranjão tá apto sim para receber os jogos. Né? Então, provavelmente, deve ter. Eu também, assim, quando eu vi, eu falei, pô, o Laranjão, ano passado, recebeu vários jogos. Inclusive, eu tive lá contra a Portuguesa da Ilha, eu tive lá contra outros jogos lá do Nova Iguaçu também, o Itabuna. Eu fui Nova Iguaçu e Itabuna, e Nova Iguaçu e Portuguesa. Até para a imprensa desses times de menores investimentos, o estádio Jânio Moraes, o Laranjão, é muito bom para a gente. Nós somos muito bem recebidos, tem lugar bom para ficar, entendeu? Então, assim, isso aí eu não acredito que seja problema mesmo, não. Eu acho que é por causa mesmo de cotas, essas coisas assim, televisão, porque agora foi bem unificado, né? Foi bem dividido. Então, assim, eu creio que seja isso, né? Mas eu imagino que realmente atrapalhe também na preparação. E teve muito estadual que acabou recentemente, então isso acho que impacta também um pouco em relação à organização da competição, né? Mas eu tô sabendo agora por vocês, né, que foi adiado, não acompanhei muito a internet hoje, mas estava todo mundo já esperando essa notícia. Agora é esperar como é que vai ser o andamento da nossa preparação lá mesmo.
em relação ao Laranjão, torcer para o nosso Caldeirão lá tá apto lá, e eu acho que tá sim, cara. Lá, pô, lá o Laranjão lá é um puto estádio de se jogar, é legal pra caramba. É, A verdade. gente esteve lá, eu estive lá com o Rafael, infelizmente conseguimos entrar, Marquinhos. Mas da próxima vez eu vou levar o Marquinhos, pra gente poder ver se consegue entrar no estádio lá. A gente foi barrado na porta, barrado do baile, mano. A gente tentou, a gente tenta. Às vezes tu consegue, Ian, às vezes não consegue, mas na maioria a gente consegue. Vamos lá. Vai conseguir sim. Vamos lá, minha próxima pergunta, irmão. Vamos lá. Quais foram os maiores desafios enfrentados por você na carreira até agora, irmão? Cara, então, acho que os desafios começam desde a base ali, né? Por você ter que, por ser, como eu falei, ser um caminho muito estreito, você tem que fazer escolha e realmente você tem que se entregar ali de corpo e alma ali. Quando você faz essa escolha, você abre mão de muita coisa, você tem que abdicar de muita coisa. Você abdica da tua juventude, você abdica da companhia dos seus amigos. E isso daí é uma coisa que você tem que ter um discernimento muito grande, porque você ainda é jovem e você não tem essa desenvoltura cognitiva para entender isso. E alguns têm, outros não, outros desenvolvem. Então, e você fica. E é uma incerteza muito grande. Você não sabe que se você vai virar realmente profissional, se você vai. E graças a Deus para mim as coisas aconteceram, mas para muitos amigos meus não aconteceram. Eu acho que isso é um dos desafios ali na base. E no profissional, cara, eu acho que implica também com isso que eu estou falando, em relação a essa inconstância, né, nossa de jogar em time de menor expressão ali. Muita gente sabe a dificuldade que é você ficar. Graças a Deus, hoje eu estou no Nova Iguaçu, é um clube que me dá uma certeza, uma estrutura muito grande. Legal. Sou muito grato a Deus a isso, mas tem muitos companheiros nossos que o cara se emprega 3 meses ali, joga o estadual, pô, fica o resto do ano para se empregar de novo. Então, acho que esse é um desafio muito grande para o jogador de menor investimento. O cara, essa dificuldade de calendário, o cara. Se manter, né, Ian? Se manter jogando, né, cara? A merda é essa, né? É muito difícil para o jogador de menor investimento. Então, esses 2 pontos aí eu acho que são um ponto-chave assim, na carreira do jogador. Eu trabalho onde eu trabalho, tem um porteiro lá no prédio onde eu trabalho, que ele disse que um amigo dele jogou com o Bruno Guimarães, lá no Atlético Paranaense, né? Então ele era da base do Atlético Paranaense e ia subir pro profissional, sei lá, daqui a 2 anos, 3 anos atrás. Quando ele veio para o Rio de Janeiro, que ele é lá da ilha, né? Ele encontrou o pai e os amigos na night, né? Night, cachaça e zoação. Quando ele voltou para o Atlético Paranaense, ele voltou 5 quilos de gordo, mais gordo. Foi dispensado. Acontece muito isso, Ian? Tem essa coisa mesmo de controle de peso? Tem essa parada mesmo? Hoje o futebol mudou muito, né, cara? Hoje o futebol tá bem mais desenvolvido para esse lado fisiológico. Tu vê os caras de uma prateleira acima, como o Ronaldo Fenômeno falando que no tempo dele era uma parada que era um pouco mais atrasada, que as pessoas não davam tanta atenção assim. Hoje está totalmente diferente. Hoje o cara que quer ser jogador de futebol, o cara tem que ser realmente tem que ser um atleta, tem que se cuidar. Para quem se cuida já está difícil, imagina para quem não se cuida. Então é uma coisa que impacta muito e isso daí impacta não só para você se manter no clube, mas para você sair de um clube também, isso impacta, porque se você não sair do clube bem, fica difícil de você se empregar em outro clube bem, entendeu? Assim, fisicamente falando. Uhum. Então é uma coisa que está muito presente na vida do atleta, é a parte física ali. Isso aí. Marquinhos, e você, Marquinhos? Vamos lá, tua vez. Ian, qual jogo marcou a sua carreira até agora? Ano passado, o Nova Iguaçu viveu um momento mágico de chegar na final do Campeonato Carioca e disputar. Você teve a oportunidade de jogar no Maracanã lotado contra o Flamengo na final. E a semifinal também contra o Vasco. Qual jogo assim marcou mais a sua carreira até agora?
Marquinhos, difícil dizer assim, porque foram duas sensações muito, assim, de realização de um sonho mesmo, porque a gente jogou contra o Vasco os dois jogos, né? Foram dois jogos que a gente apresentou, tipo, fizemos uma bela partida, né? Assim, todos, individualmente falando e coletivamente falando. Contra o Flamengo foi aquele êxtase, né, cara? De você estar jogando na final, de você olhar assim e falar assim, caraca, a gente tá aqui, a gente tá figurando na final contra o Flamengo. Mas o jogo que me marcou foi quando a gente ganha do Vasco, cara. Eu acho que foram os dois jogos. O último jogo da final contra o Flamengo, que o Tite chama a gente lá para receber A medalha. os parabéns lá, para dar a medalha pro nosso treinador. E no jogo que a gente passa do Vasco lá, os dois jogos lá, esses dois jogos aí ficaram marcados na minha carreira. E assim, em cima do que o Marquinhos perguntou, curiosidade minha, tá? Como é que foi, cara, o vestiário, cara? O antes e depois. Você, cara, vai enfrentar o Vasco do Maracanã. Como é que foi o movimento de chegar no jogo, vestiário, e quando acabou o jogo, como é que foi essa mistura de sentimento de expectativa e depois conclusão do objetivo? Cara, então, contra o Vasco ali, a gente fez um bom jogo contra o Vasco na fase de grupo. E a gente vinha fazendo bons jogos. Durante a competição, a gente estava com a confiança muito grande. E a gente entrou o primeiro jogo com a confiança de fazer bons jogos, né, cara? Primeiro que a gente já estava realizado por ter chegado na semifinal, que é muito difícil, que a gente põe o Campeonato Carioca ali, às vezes as pessoas não dão a devida importância, mas é um campeonato que é difícil de jogar, é um campeonato que tem a qualidade dos times pequenos e tem os times grandes que dispensam comentário. Então, chegar na quarta força ali, a gente classificou em segundo, na verdade. Então, essa vantagem de classificar em segundo também deu um certo tipo de tipo assim, a gente acreditar que realmente dava. Confiança, né? Confiança, né, Ian? Confiança. Realmente dava para a gente fazer um bom jogo e realmente dava para a gente passar para a final. Mas, assim, vestiário foi aquele sonho ali que você tá no Maracanã, cara. Maracanã, quem entra lá sabe, é uma energia única, que tu fica naquele êxtase ali, fica ansioso para jogar. Eu acho que isso que move também a gente. Esse frio na barriga também, eu acho que é bom pro atleta. E graças a Deus, mesmo com o nervosismo que não tem jeito, a gente conseguiu fazer dois bons jogos, né? O primeiro jogo da semifinal, o segundo jogo da semifinal, nós fizemos dois bons jogos e graças a Deus conseguimos concluir passando para a final. Show de bola. Deixa eu fazer minha pergunta aqui agora. Vamos lá. Irmão, acho que essa você já respondeu, né, Ian? Qual o seu maior ídolo no esporte? Já falou pra gente que é o Gaúcho, né? E como ele influenciou a sua forma de jogar. Vamos lá. O que você traz do Gaúcho ou do Cafu hoje para você? Um cruzamento, um posicionamento, uma movimentação? O que você acha? Cara, hoje eu trago, assim, na minha forma de jogar hoje, eu trago muito mais, eu vejo muito mais o Daniel Alves, cara. Porque ele era um cara que quando precisava ele era construtor, quando precisava ele apoiava, quando precisava ele chegava na área, então eu acho que ele era um cara muito completo na posição, assim, ele era um cara que quando ele sabia o jogo que ele tinha que marcar muito, ele sabia o jogo que ele tinha que apoiar muito, ele sabia o jogo que ele tinha que construir. Então eu acho que ele era um tinha cara... essa leitura, né? Ele era um cara com QI avançado em relação à leitura de jogo. Se tu for ver, ele não era um cara muito forte fisicamente, ele era baixo, e assim, ele conseguiu jogar anos e anos naquele time dos sonhos lá do Barcelona. Então eu tento trazer um pouco do que ele fazia para o meu jogo, que é quando eu precisar construir, eu conseguir fazer uma boa construção, e quando eu ter que ir na frente para apoiar, eu dar um bom apoio na frente, achar um passe, chegar no último terço ali do campo e não cruzar, né? Ou se precisar cruzar, mas na maioria das vezes achar um passe. E na hora de marcar, ser firme na marcação. Então, acho que o cara que mais influenciou assim no meu jogo, assim, foi o Daniel Alves, mas em relação a ídolo assim que a gente tem é o Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno, o Daniel Alves também, infelizmente ocorreu as coisas que ocorreram na carreira dele aí,
Mas, assim, futebolisticamente falando, ele era um cara fora da curva. E assim, Ian, em cima do que você falou do Daniel Alves, eu costumo falar o seguinte, que existe toda história tem 3 lados. O meu lado, o lado da pessoa e o certo. Então, assim, a gente comentar certas coisas, né, de certas pessoas, a gente tem que... Cara, você está perfeito, é isso mesmo. É o futebol dele, Sem não é a dúvida. pessoa dele. Né, Marquinhos? A gente Sem entendeu dúvida. perfeitamente. Aqui a gente Perfeitamente está o que você falando de está dizendo. bola, é diferente, né? Perfeitamente, Exatamente. é isso aí. Isso Vamos lá, aí. Marquinhos, tua vez, irmão, vamos lá. Como você assim lida com a pressão antes de partidas importantes, né? Se você procura se distrair ou ficar mais perto da família, como é que é esse segredo aí? Fala pra gente aí, por favor. Marquinhos, então, assim, né, como a gente estava falando antes, não tem como você fugir do nervosismo, lógico que bate, é normal, você fica ansioso para jogar, mas eu acho que quando você se prepara, quando você está preparado, você está realmente focado no que você vai fazer, eu acho que isso ajuda um pouco, né, para você fazer um bom jogo. Eu procuro não ficar pensando muito, porque eu acho que quando você pensa demais ali, você meio que fica nervoso e fica ansioso, e essa ansiedade te atrapalha um pouco no seu jogo. Então, eu costumo fazer as coisas que eu me habituo a fazer mesmo no meu dia a dia. Se der para eu ficar um pouco com meu filho, eu fico, converso com meus amigos. Na maioria das vezes a gente está na concentração, né, cara? Então, a conversa tem que ser entre a gente jogador ali mesmo. A gente brinca, a gente tenta quebrar um pouco esse gelo de nervosismo ali, mas eu tento lidar com essa pressão assim, conversando, me distraindo. Quando a gente pode, né, ficar um pouco com a família também é bom, que esse ambiente de futebol ali, você tá o dia inteiro com as pessoas, e são 30 pessoas no mesmo ambiente, então Caraca, aí você loucura, né? faz as refeições junto, você viaja junto, você divide o vestiário, você treina. Então, quando você sai um pouco daquele ambiente ali também é bom, né, cara? Que você fica com a sua primeira família, que a gente fala que a nossa segunda família é a galera ali do nosso time ali, que a gente está no dia a dia toda hora, todo dia. Então, eu acho que eu lido com a pressão dessa maneira, tentando conversar, tentando deixar o clima brincado. Eu acho que a brincadeira, a resenha sempre faz parte. Eu acho que a melhor maneira de lidar com essa pressão é essa resenha, que é uma das melhores coisas que o futebol proporciona pra gente. O meu sogro foi jogador profissional, né? Jogou no Canadá, jogou Portugal. Não jogou em alto nível, mas jogou fora, né, cara? Então, Canadá, Otigo, jogou no Belenense Portugal. Ele dizia que a resenha entre a galera de outros países era uma loucura, né? Por exemplo, o mexicano queria fazer uma coisa, o português queria fazer uma coisa, o inglês uma coisa. Então, para ele era legal. Ele fala que ele sente saudade disso. Eu não sei se o Ian, né? Tem as perguntas que a gente vai fazer para ele aqui a posteriori, mas esse momento, né, Ian, de você tá com a rapaziada, aquele teu amigo que você jogou com ele no Nova Iguaçu, aí tu vai para um Flamengo, sei lá, para um Vasco, para o Fluminense, aquele teu amigo jogou ele lá no Nova Iguaçu, encontra ele no Palmeiras. Tem muito isso também, né? Você, teu parceiro de clube, depende do outro clube, né? Tem essa parada de você encontrar, aconteceu já? Isso é legal, né, cara? Porque, como a gente estava falando, é um caminho estreito, né, cara? É um caminho difícil de se seguir. Então, quando tu vê um amigo teu ali, um amigo teu vencendo, um amigo teu figurando, é legal. E é legal você jogar contra, é legal essa competitividade sadia, né? De você, não, é meu amigo, mas na hora que entra ali, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer defender o teu pão ali. Mas rola até uma zoação, né, cara? Um com o outro, antes do jogo, Tem pós-jogo. aposta, Ian? Tem, né? Cara, eu nunca fiz aposta com um amigo meu, não, que se ia ganhar ou se ia perder, não. Mas zoação rola. É mesmo, é? Tem alguma zoação tua aí que você lembra de algum amigo teu? Até mesmo de grupo mesmo? Numa viagem, numa concentração, alguma coisa curiosa aí? Cara, tem uma resenha de um amigo que tava num time, o time tava mal e tal. O time não tinha feito um gol no campeonato, cara. O time tava Caramba. rebaixado e tal. Aí a gente, num grupo nosso que a gente tem, né, de jogadores jogaram junto,
Aí todo mundo brincando e tal. Ele, ó, esse jogo é o jogo da virada. A gente vai reverter essa situação nossa em cima de vocês e tudo mais. Pô, acabou que os caras os caras não tinham ganhado, não tinham feito um gol no campeonato. O único gol que os caras fizeram no campeonato foi no nosso time. Como ele zoou. Foi uma das coisas assim que eu lembro, assim, que eu me recordo, assim, que ele falou e realmente aconteceu. Outra coisa também, assim, não tá na nossa pauta, não, mas como eu te falei antes de começar a live, né, Ian? A gente é curioso, acho que o Marquinhos também é curioso de. Eu não sou jornalista, não, tá, Ian? Aqui é um canal do amigo meu, eu e o amigo meu Rafael, que a gente faz lives e a gente visita os clubes de menor investimento no Rio de Janeiro. A gente vai em Madureira, a gente vai em Bangu, Olaria, Madureira, Bom Sucesso. Esse é o nosso hobby, né? Então a gente escuta muitas histórias de técnicos, de ex-jogadores, de empresários, a gente fica ouvindo, mas a visão do jogador é outra, né? Quando o jogador está no campo, ele identifica de uma outra forma. Vamos lá, Ian, o que acontece, Ian? Você, como jogador profissional, né? Como é que você vê o futebol hoje? Hoje de preparação física, a gente já falou, né? O cara tem que estar magro, preparado, tá. Mas a parceria entre clubes, é legal? Aquilo que a gente vê lá é verdade mesmo, aquela briga acaba mesmo no campo, leva pro coração. Como é que funciona isso, cara? Essa coisa do futebol raiz, né? Que a gente vê de fora, né? Mas essa briga que você diz entre o quê? Jogador contra jogador? Jogador, de repente uma entrada mais dura, uma discussão ali, que aparentemente a gente entende, o Marquinhos cobre mais o futebol do que eu, tá sempre no zona mista, a gente sabe que fica no campo na maioria das vezes, né? Mas acontece mesmo do cara te levar pro coração, jurar no outro jogo, não tem isso não, né? Ou existe isso? Cara, eu nunca vivi isso não, já cansei de discutir no campo, acho que às vezes o sangue sobe ali, como a gente estava falando, é cada um querendo defender o pão ali, né, da tua família. Então, realmente, às vezes você tá num momento ali de cabeça quente, você toma uma atitude ali de mais ríspida, né, com o companheiro teu, mas eu, pelo menos, todas as minhas experiências sempre acabaram dentro do campo. Eu acho que acontece dentro de campo, acho que tem que ficar dentro de campo, acho que a maioria das vezes é um código moral no futebol ali. A maioria da galera, eu acho que não leva pro coração e se leva também. Depois procura acertar, conversar, porque o que acontece no jogo ali fica no jogo, né, cara? Acho que não tem que levar nada para fora de campo. Perfeito. Marquinhos, ó, sua vez aí, ó. Perguntinha pra você fazer para ele aí, ó. Vamos lá. Essa é maneira, assim, essa é maneira. Você especificamente assim, ou então assim, vou perguntar a você, mas assim, você já viveu assim, alguma superstição antes dos jogos? Algum dos clubes que você defendeu, né? Por exemplo, você jogou em Goiás, você teve no Olaria, no Madureira. Se assim, você não teve se você não tem superstição, se alguém assim te marcou por alguma superstição? Cara, minha superstição é sempre entrar nos lugares com o pé direito. Eu procuro sempre orar antes do jogo ali, então acho que é um momento meu ali. E as superstições assim que eu lembro, né? Eu tive um treinador que ele não deixava o ônibus entrar de ré no estádio. Não podia. Esse é o Cuca, né, Marquinhos? O Cuca é assim, o Cuca tem essa parada aí. O Cuca né? O ônibus não podia entrar de ré no estádio, que dava azar, que perdia, que isso. Também tinha negócio de uniforme sempre. Se jogar com uniforme tal, a gente vai perder, tem que jogar com uniforme tal. Então sempre tinha que estar jogando com uniforme ali, porque o presidente só queria jogar, só achava que o outro uniforme estava dando azar. Eu já tive alguma. Futebol é superstição, né, cara? Futebol é superstição. Sem dúvidas. Eu agora, minha superstição agora é com a minha chuteira, cara. Eu só uso a velhinha lá, não tô conseguindo trocar a velhinha. Eu acho que com a outra, eu quebro a bola com a outra, então só vou com a velhinha. Vamos lá, em cima do que o Marquinhos falou, vou fazer um adendo aqui, que eu não te perguntei no início da live, me perdoa. Você jogou em vários clubes, né? Mas com que ano que você se tornou profissional? Quantos anos? Eu assinei meu contrato com profissional com 18 para 19 anos, cara. Em qual clube? No Madureira. Madureira. Aí você jogou Madureira, qual outro clube? Tua carreira?
Então, aí comecei ali. Aí quando eu fiz 20 anos, eu fui emprestado pro Olaria. Aí joguei minha primeira competição como profissional. Não, tinha jogado Copa Rio no Olaria, mas no Madureira, mas não tinha jogado ali, não tinha dado a continuidade que a Copa Rio é mata-mata. E fui jogar assim, realmente, pegar um lastro de profissional no Olaria. Minha primeira competição tinha 20 anos. Aí, graças a Deus, eu consegui ir bem lá no Olaria, cara. Eu fui o melhor lateral direito da Série B. E na época a Série B era uma Série B muito estruturada aqui no Rio, tinha mais clubes, era difícil de jogar a Série B. E graças a Deus eu voltei lá para o Madureira com um pouco um pouco mais de moral, um pouco mais de bagagem e de rodagem para jogar profissional. Aí voltei para o Madureira para jogar a Série D. Aí joguei a Série D lá pelo Madureira. Aí no ano seguinte eu fui para o Rio Verde, em Goiás. Caramba. Como é que foi lá? Foi legal? Experiência? Foi legal, foi legal. Uma cidade que te abraça, top. Né? O Rio Verde passou por um momento difícil, mas tá voltando a se estruturar agora. E daí, show de bola. Segue. Olha só, Ian, sou um ótimo ouvinte, Ian. Pode falar. Eu me amarro numa história. Conta pra mim aí, vai lá. Desde ali voltei pro Madureira, né, cara, que eu tinha contrato ainda. Aí fiquei lá no Madureira por mais 2 anos, mas só que um pouco sem espaço e tal. Aí voltei pro Olaria. Aí dali 2019 fiquei no Olaria e consegui fazer uma boa competição no Olaria e veio a pandemia, né, 2020. Eu tava com alguns pré-contratos na mão para escolher, mas como veio a pandemia, ficou tudo paralisado. Caramba. Perdi, não tava tudo parado, aí só tava tendo competição lá em Goiás, módulo 2. Eu fui jogar no Itumbiara lá, que é um clube também muito bom. Aí conseguimos acesso lá. Aí depois do Itumbiara voltei de novo pro Rio. Aí tive uma passagem no Fut7, né, cara? Que sou muito grato ao Fut7 também, que me proporcionou grandes coisas. Depois voltei pro Olaria de novo, que sempre me acolheu, tenho uma gratidão enorme por eles sempre me acolherem lá. E do Olaria vim pro Nova Iguaçu e tô aqui no Nova Iguaçu vai fazer 2 anos. Legal. Tá vendo aí, Marquinhos? Tô vendo lá. História. Inclusive tá ali, ó. Vou até pegar para mostrar. Pera aí. Eu tenho copa também do Olaria, ó. Aqui, tá aqui no meio da minha coleção, aqui, ó. Ó, DNA, ó, aí, ó. Aí, Olaria. Aqui, ó. DNA da Bariri, jogador, aí, ó. Olha aí, ó. Aquela camisa que você me presenteou aí, ó. Aí, ó. Guardou com carinho a tua camisa aí, ó. Daí é relíquia. Aí, ó. Show de bola, vamos lá. Oi, o que você falou? Pera aí que picotou aqui, ó. Não, vamos lá, eu vou fazer a pergunta para ele aqui, depois você faz a sua, vamos lá. Vamos lá, Ian, como é que você lida, cara, com as críticas, cara, da torcida? Te xingam muito, te elogiam muito, como é que você faz? Tá jogando ali, tu tá bem, a tua cabeça, você tá bem na tua cabeça, tá jogando bem, mas ele tá te xingando, tá te criticando, mas você tá confiante. Como é que funciona, hein? Como é que trabalha essa tua mente, hein, cara, nesse momento? Cara, então, a gente sabe que a vida do jogador de futebol é muito exposta, né, cara? Eu acho que a gente sofre um massacre de informação ali, porque muita gente opina, muita gente acha que pode... Às vezes até são boas sugestões, mas muita gente acha que a gente tem que acatar ali a sugestão da pessoa. Mas graças a Deus, nos clubes que eu passei, eu tive boas relações com as torcidas, cara. Legal. Eu nunca tive má relação com a torcida, não. Graças a Deus, a torcida do Nova Iguaçu me abraçou, a torcida do Olaria me abraçou. Na época do Madureira também me abraçaram. Então, graças a Deus, eu nunca tive problema assim com torcida. Lógico que vai ter um jogo ou outro que você vai jogar mal, a torcida vai te criticar, é normal. Porque torcedor ali, a gente tem que entender que torcida é emoção, o cara é coração. O cara tá ali para despejar a emoção dele ali. Então, eu acho que a gente não é robô, né? A gente, também tem sentimento. Lógico que alguns momentos te fere, mas eu acho que as críticas não podem te abalar e os elogios não podem te elevar. Eu acho que você tem que manter uma
tem que manter uma linha ali para você ficar bem centrado nas coisas, porque muitas das vezes os elogios podem te derrubar e as críticas também. E você pode usar os dois para te elevarem, né? Tanto as críticas quanto os elogios. Então, eu acho que você tem que ter uma linha muito, muito plana ali do que você vai pensar e do que você vai trazer para dentro de você. Vamos lá, em cima do que você falou aí, duas coisas, tá? Eu costumo falar para mim, eu sigo essa parada para mim, para minha vida, tá? Esse pensamento para minha vida. Nunca se desesperar com a derrota, né? E nunca se achar o fodão na vitória. Eu acho que quando você tá lá em cima, você tem que lutar para manter lá em cima. Quando você tá lá embaixo, sabe que é um momento. Então a cabeça tem que trabalhar, você entender aquele teu processo, entender aquele teu momento e trabalhar para melhorar ou trabalhar para se manter, né? E outra coisa, acho que o Marquinhos vai concordar comigo também, que eu falo muito com o Rafael, meu sócio aqui do canal, que infelizmente não pode estar aqui hoje com a gente, é que o pessoal fala assim, né? O Ian fechou contrato com, sei lá, com o Cruzeiro, tá ganhando 300 mil, né? Sei lá. Aí, 50 mil pessoas te pressionando. Cara, você ganha 300 mil. Então, a pressão, acho que a pressão, né, Marquinhos? Ela é igualmente proporcional ao que você ganha. Então, não é fácil você estar no Maracanã, com 75 mil pessoas, será entre aspas, né? Te xingando. Você está ganhando bem. Então, você tem que concentrar que você trabalha, ganha mais do que um monte de trabalhador que tem no Brasil, né? Então, se você errar um cruzamento, sei lá, o outro vai acertar. Então, o cara tem que entender também que você não está de brincadeira, você não está de sacanagem ali. Você treina duro, você entra na banheira de gelo, você não vê tua filha, teu filho, você fica um tempão sem ver tua esposa. Então não é. A pessoa só vê aquilo, né, Ian? Só vê você entrando em campo com a camisa e fazendo gol. Ou tirando uma bola em cima da linha. Mas não vê o processo que é. Você em Tubiara, você lá no Goiás, você no Madureira. As pessoas têm que entender esse processo também, que não é uma coisa fácil. Marquinhos, deixa eu só ler o chat aqui e você faz a sua pergunta, tá? Pode ler, pode ler. Mandando umas mensagens aqui. Deixa eu só tirar a pergunta que eu fiz para ele aqui. E aí, tranquilo, Ian? Maneiro até agora? Tranquilo. Top, né? Vamos lá. Se pergunta também, tu fala, tá, Léo? Essa live tá uma merda. Você pode falar que a gente tenta melhorar aqui, tá? Fica tranquilo. Vamos lá. João Manuel, boa noite a vocês. João, eu vi tua mensagem, cara. Me perdoa, tá? O papo tá tão maneiro aqui que eu não li tua mensagem, desculpa. João, tamo junto, obrigado. Tá sempre com a gente aqui, irmão. Dando joinha, obrigado pelo like, irmão. Tamo junto. Oi. Marcelo Oliveira, ótima noite, com o melhor lateral do Brasil. Aí. Essa daí é a Dona Maria, tá em todas. Dona Maria, então, dona. Ó, profetizei aqui, hein, Dona Maria. Em breve, esse jogador estará no Cruzeiro, ganhando 300 mil, tá? O Maracanã xingando ele porque ele fez 2 gols e um time do Rio de Janeiro que eu não vou falar, né? Hein, Marquinhos? Vamos respeitar, né? Tá aí. Vamos respeitar todos os clubes do Brasil, né? Ademar, nota 1000, né, Marquinhos? Esse cara aqui... Pô, esse aí é nota 1 milhão. Não tem comparação. Boa noite, meus irmãos Léo e Marcos Eduardo. Galera de Caldas Futebol Raiz e Ian Silva. Boa noite, meu parceiro. Obrigado pela presença, irmão. Pergunta do Luan Silva, vamos lá. Pergunta ao Ian como é a experiência de jogar, pô, ótima pergunta, contra jogadores de seleção, no caso, Gerson, Wesley, Arrascaeta, De La Cruz e Cebolinha. Cara, boa pergunta. Luan é meu irmão, meu parceiro aí em todas esses dias aí que a gente enfrenta aí de sol, de chuva. Todo jogo ele tá lá, toda live, tudo que eu vou fazer, então mandar um abraço aí para toda a minha família. Bacana, cara, então, bacana. Primeiro, pô, tu tá contra os caras ali, tu dá né? Mas eu acho que o mais importante é você se manter focado, né, cara? Para você não se assustar, como a gente estava falando no começo da live. Eu acho que quando você realmente se prepara, né? Você tenta encarar o jogo ali como uma batalha mesmo, mas que vai vencer o melhor. Na maioria das vezes são eles que vencem. Na maioria das vezes são eles que vencem, mas é uma experiência incrível. Pelo menos nosso jogo lá contra o Flamengo, lá, pô, os caras trataram a gente super bem na final.
Foi uma experiência top, tu vê os caras de perto ali, tu vê a forma que eles se comportam, a forma que eles jogam. Para mim foi uma experiência top e poder aprender também, né, cara? Ser humilde para aprender e ver a forma que os caras que já estão nessa outra prateleira se comportam, como eles fazem para estar lá. Então, eu acho que serve de experiência também para a gente olhar um pouquinho e aprender. Por exemplo, Ian, o Wesley, que é lateral direito como você repara o jogador quando joga contra? Como mata a bola, um passe, como bate na bola, tu tem tempo? Ou tu fica marcando ele, tu não consegue, de repente, estudar o cara? Eu acho que a voltagem do jogo ali, você fica numa voltagem muito alta, né? Igual quando a galera fala de torcida, eu acho que tu não tem muito tempo para reparar nisso, você tá muito concentrado no jogo. Olha. E é um jogo que é muito dinâmico. Pô, a gente tava brincando uma vez, a gente foi jogar contra o Inter, a Copa do Brasil, o Inter tem um bom time, né, cara? Um time muito intenso. Cara, era 15 minutos, 10, 15 minutos, eu acho que era 10 minutos do primeiro tempo. A gente tava rezando pra bola sair um pouquinho, porque era lateral, os caras já pegavam, cobrava de novo, e toque, toca pra lá e toca pra cá e vira o jogo. E o campo bom, com a grama molhada, né, cara? O jogo muito intenso. Tu não tem muito tempo para reparar certas coisas, tu tá muito concentrado ali no jogo. Então, lógico que você repara, estuda também o jogador que você vai confrontar ali, né? No meu caso ali, eu confrontei com o Bruno Henrique, confrontei com o Cebolinha, com o Payet do Vasco, Ryan, confrontei com alguns jogadores que jogou ali pelo meu lado. Então, antes do jogo, eu tentei estudar mais ou menos da forma que eles jogavam. Eu acho que isso ajuda um pouco. Você entrar já sabendo as características do jogador que você vai enfrentar, né? Mas é difícil, cara. Eu, pelo menos, não costumo reparar, não. Da forma que cada um joga, não. Vamos lá. O Dom botou aqui embaixo. E pergunta quando que o Payet vai sair do bolso dele. Ah, maluco, aí é craque, rapaz. Joga muito? Joga mesmo, Ian? Pô, ele tá nessa outra prateleira aí, cara. Ele é muito bom jogador. Mata, porra, posicionamento, lançamento, é escroto mesmo, joga muito. Muito técnico, né, cara? Um cara que não erra tecnicamente. É um cara que realmente ele merece a carreira que ele tem. Show de bola, vamos lá. Nossa amiga Demar perguntando com você aqui, ó. Qual foi o jogador mais difícil de marcar que você jogou contra até hoje na carreira? Cara, tive alguns. Posso fazer um top 3? Rápido. Meu irmão, pode top 10 se você quiser. O canal é seu, irmão. Cara, foi Cebolinha. Cebolinha do Flamengo. Bruno Henrique. E Wanderson do Inter. Tá, e desses três aí, qual foi o pior? Cebolinha. É mesmo por quê? Rápido. Cara, o Cebolinha é rápido, é habilidoso, é forte. Se tu der espaço, se tu deixar ele trazer para dentro, ele finaliza bem. Felizmente ele sofreu ano passado com as lesões, né, cara? Mas é um cara que ele vai ajudar o Flamengo do nível que o Flamengo precisa. Bola demais, né? E ele teve uma boa fase na seleção brasileira, né? Na Copa América de 2019, ele tem um bom 1 contra 1. Ele é um cara que ele muda a trajetória da bola, ele é muito bom jogador mesmo. Pô, com o Vasco, cara. Ele entrou com o Vasco, ele pegou a bola, deu um tapa e fez o gol. Porra, que isso, mano? Da entrada, ele botou na gaveta, mano. Ele é um cara que ele, porra, me deu um trabalho. Porra. E olha, Marquinhos, tá falando de jogador de alto nível, tá? Preparado. Pô, tá maluco. Pô, o cara que manda uma pelada dessa aí, covardia, não tem como, não. Então eu pro Ian. Imagina uma pelada, Marquinhos, botar o Ian. Ian vai ser o camisa 10. Vai esculachar, ele vai humilhar a gente, pô. Esse cara fora. Deixa o Ian lá com uma caixa da nossa pelada, pô. Vai entrar não, Ian. Vai ficar do lado de fora. Não vai jogar com a gente, não. Não vai esculachar a gente. De bico com o Serginho. Serginho, forte abraço, irmão. Boa noite, rapaziada. E em breve, o Serginho vai estar com a gente aqui, tá? Vamos fazer uma live com ele aqui. Uma livezinha top com o nosso amigo Serginho. Outra pergunta aqui. Vamos lá, Marquinhos. Ó, sua vez, Marquinhos. Vamos lá. Botei aí, ó. Você assim já está planejando assim, quais os planos para o futuro da sua carreira assim?
Você já tem alguma coisa em mente? Você falou que realmente, assim, às vezes as coisas acontecem muito rápido, oportunidade, mas você tem alguma visão assim, alguma coisa, Ian? Marquinhos, então, eu acho que essa forma de eu pensar me ajuda um pouco com essa ansiedade, com essa que é normal de todo jogador ter, não só jogador na vida, né? Às vezes a gente fica um pouco ansioso para as coisas acontecerem. Então eu não procuro pensar na minha carreira no longo prazo, né? Que no longo prazo é parar. Eu procuro pensar no próximo objetivo ali. Hoje, meu objetivo que eu tenho maior ali é subir para a Série C, lá com Nova Iguaçu. Esse ano passado e esse ano a gente teve 2 derrotas que me doeram muito, que foi a do Inter de Limeira e agora contra o Madureira. Então, pô, tô muito focado, tô me preparando de uma forma que eu nunca tinha me preparado para realmente tentar subir para essa Série C e botar o Nova Iguaçu lá, que vocês já foram lá, vocês viram lá. Eu acho que é um clube que merece, é organizado, tem estrutura. Eu acho que merece estar lá. E eu acho que todo mundo que está lá vai fazer de tudo para botar eles lá. Então, eu acho que eu, pelo menos, vivo assim. Minha carreira, eu procuro sempre o próximo objetivo ali, eu procuro botar ele como mais importante. E hoje o meu objetivo mais importante, o plano para minha carreira é subir a Série C e jogar a Série C ano que vem. Perfeito. Aqui, ó. Letícia Miranda. Fala, Ian. Manda um abraço aí para Júlio, Letícia, Lívia, Anthony e Maria Flor. Somos seus fãs. Pô, isso daí é minha família também. É uma resenha danada, Letícia. Pô, até a Lívia resenha, cara, que é a filhinha deles de 5, 6 anos, agora eu não me recordo. Legal. Antônio, meu fechamento. Maria Flor é a cachorrinha deles. A gente tem um grupo que a gente jogou junto, né, no Madureira, e a gente mantém uma amizade muito legal, que são mais de 10 anos de amizade. A gente é uma galera que realmente eu considero família, que a gente sempre está frequentando a casa um do outro. As nossas esposas são amigas, a gente é amigo, tipo, de realmente trocar ideia, de realmente fazer planos, de passar ano novo junto, que como foi esse ano, passar Natal. Então, eu considero eles família também, mandar um abraço para eles. E não só para eles, mas para todo mundo do grupo, que eles vão me zoar pra caramba, eles gostam de me zoar pra caramba. Mas, pô, são família pra caramba. Pô, amo eles. Tamo junto sempre. Legal. Vamos lá, meu camarada. Seguinte, ó. Eu vi uma reportagem daquele jogador do Vasco, que foi lá para a Rússia, né? Que ele falou que o maior sonho dele, Ian, era comprar uma casa para a mãe, né? Que a mãe não sabia, não tinha onde morar e tal. Vamos lá, você, meu camarada, qual é o teu maior sonho, cara? Cara, então, hoje eu tenho filho, né? Tenho 2. Eu acho que meu maior sonho, cara, é ter uma vida estabilizada, né, cara? Poder dar um conforto e uma segurança para meus filhos, para minha família, para minha esposa. Eu acho que isso hoje está em primeiro lugar na minha vida. Eu acho que se eu trabalho hoje, meu objetivo é esse, é poder dar um conforto e uma segurança para minha família no futuro próximo. Então, acho que meu sonho também é esse, é poder ter uma casa, poder ter um carro, graças a Deus eu tenho, que pra gente que vem do pouquinho, né, cara, realmente é uma realização de um sonho eu ter um carro, graças a Deus, trabalhar com futebol, e o futebol me proporcionar isso. Então, eu acho que o meu sonho, assim, é ter uma vida estabilizada, poder ter uma casa, poder dar um conforto, poder pagar uma boa escola para meus filhos, poder ter uma vida confortável com a minha mulher. E é isso, poder levar a vida de uma... Eu sou simples, né, cara? Poder levar a vida do nosso jeitinho ali. Marquinhos, o Ian, quando ele encerrar a carreira, ele vai ser aquele cara cheio de dinheiro, fazendo churrasco lá, lá em Búzios, a cadeia de praia de Búzios, chinelinho, igual o Ronaldinho Gaúcho, queimando a carne no viu, Ian? A foto do Ronaldinho Gaúcho, fazendo churrasco lá no sul, ele de chinelinho, viu, Marquinhos? Bermudinha sem camisa, fazendo churrasco, cara milionário. Como é que pode, né, cara? Futebol. Amém, tô profetizando, meu camarada. Opa, tá aí. Eu só quero ver, Marquinhos, quando o Ian virar lateral de seleção brasileira,
se ele vai lembrar da gente, Marquinhos. Aqueles dois caras lá chato lá, pô, tal de canal de futebol raiz, porra. Seleção brasileira, Barcelona, Real Madrid. Vou te cobrar, hein? Vou te mandar o zap no teu Instagram, hein, porra. Lembra da gente. Marquinhos, ó, sua vez, meu camarada. Quais os seus hobbies, assim, interesses fora do esporte? Assim que você costuma fazer? Você já falou mais ou menos algumas coisas assim. E assim, te parabenizo mais uma vez, né? Você ganhou uma menina agora recentemente e tem um menino também. O que você, assim, procura sempre fazer com eles? Cara, agora meu hobby é ser pai de jogador, né? Que meu filho tá começando a dar os primeiros passos ali. É verdade. Ter acompanhado, que legal, cara. Eu acho que eu tô mais empolgado que ele faz um negócio certo ali, né? Que essa fase dele agora, ele vai fazer 6 anos, então é muito coordenativo, é muito fundamento. Pô, ele faz uma coisa certa ali, eu já fico todo empolgado, já fico feliz pra caramba por ele, por estar realizando ali. Então, pô, eu fico muito feliz de estar acompanhando meu filho ali, tá tendo a oportunidade de estar perto da família. E como a gente fica na estrada há muito tempo, né, cara? Eu acho que o tempinho que eu tenho para ficar com meu filho, com a minha filhinha agora, que tem 2 meses, eu aproveito para ficar com eles, entendeu? Show de bola. Deixa eu ler a mensagem aqui, o Marquinhos. Chegou uma pessoa especial do nosso canal aqui, ó. É o meu sócio, Rafael. Vamos lá, ó. Boa noite, Opa. Grande bancada. Salve, Léo, Marcos e Ian. Esse é meu sócio. Grande Rafael Bozizio. Aqui no nosso canal. Fala, Rafael. Boa noite, irmão. Tamo junto. Tem pergunta para você aqui, Ian. Ian, quais as expectativas para disputar a Série D? Como está a preparação do Nova Iguaçu? Cara, então, a gente está num grupo muito forte. São times que também estão se preparando, né? Imagino eu. A nossa preparação lá tá muito forte lá. Graças a Deus a gente tem uma equipe, um staff que, dispensa comentários. Uma comissão técnica dispensa comentários. A nossa direção também faz de tudo para dar as condições ideais para a gente trabalhar. Então, eu acho que a gente está fazendo uma preparação da melhor maneira possível. Eu acho que futebol não tem uma receita de bolo ali para dar certo. Eu acho que você tem que trabalhar, tem que se preparar para as coisas acontecerem da melhor forma possível. E isso, graças a Deus, a gente está fazendo lá. E as expectativas são, como eu falei aqui anteriormente, eu acho que são as melhores possíveis. Eu não só eu, né, mas eu sinto que o nosso grupo lá está muito focado, muito determinado para conseguir o objetivo que é subir para a Série C do ano que vem. Marquinhos, vamos lá, rapaziada. Só queria só falar uma coisinha. Inclusive, né, eu já faço até o convite, vai ter um confronto, claro, vai ter Nova Iguaçu e Maricá, vai ter Nova Iguaçu e Boa Vista, Nova Iguaçu e Rio Branco, que foi campeão agora capixaba nesse final de semana. Tem o Bruno Silva, ex-Fluminense, Cruzeiro, Botafogo, Chapecoense. Mas vai ter um confronto muito interessante que vai ser Nova Iguaçu e Portuguesa de Desportos, né? Portuguesa Paulista, né? Isso, a Portuguesa de Desportos. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal até. Inclusive deve ser um jogo bem interessante, né? E provavelmente, Ian, vocês devem jogar até no Pacaembu, porque o Canindé tá fechado e a Portuguesa tá mandando jogos lá no Pacaembu. Vai ser mais um estádio legal para você jogar, né, Ian? Provavelmente o jogo vai ser lá. Vamos lá. Marquinhos, vamos lá. Ian, a gente está caminhando para o final da nossa live, tá? O Marquinhos vai fazer essa pergunta para você, que é a última pergunta que a gente montou aqui na nossa pauta. Depois eu faço o talk show para você, tá? Marquinhos, faça a última pergunta para o nosso amigo, para o nosso ilustre convidado, Ian. Qual o jogo mais desafiador que você já disputou? Assim, uma coisa estranha que aconteceu, assim, uma adversidade. Eu queria que você falasse nesse sentido. Cara, eu já fui jogar um jogo uma vez na Série D, que o estádio ele tinha porta para rua, assim, e a torcida dos caras era bem hostil, né? Então
o campo era muito, o campo era ruim, o vestiário dava para a rua. Esse foi um jogo, Caraca, que isso, cara? esse foi um jogo que foi bem desafiador assim, os caras irem lá na porta do vestiário, lá antes do jogo, depois do jogo também. Mas graças a Deus no final acabou tudo bem. Foi de dia ou foi à noite esse jogo, cara? Foi à noite, cara, foi à noite. Caramba, pior ainda. Cara, que merda, mano. Sinistro. É isso. Vamos lá. Meu camarada, assim, para finalizar, fechar nossa live de hoje, irmão, a gente sempre, todos os convidados que vêm aqui no nosso canal, Marquinho, você, Serginho, tem que responder vocês forem essas perguntas às 7, tá? Vocês vão também responder isso também, que vai ser uma honra saber de vocês. O Ademar respondeu aqui, ó. Deixa eu ler do Ademar aqui. Antes de encerrar a live, um pequeno e importante destaque para a armadura do meu irmão, Marcos Eduardo. Aí, ó. Olha aí, Ademar, ó. Camisa do Barra aí, ó. O pessoal devia estar achando que era do. O pessoal já estava achando que era do Fluminense, mas era do Barra. É parecido, Eu ia falar isso, cara. Ó, Ademar tá de bobeira, não, Ademar, cara. Tamo junto, Ademar. Tá dormindo, não. Vamos lá. E é o seguinte, para finalizar nossa live de hoje, cara, como eu estava falando antes, né? Todos os convidados, a gente faz umas 7 perguntas que se chama o Talk Show do de Caldas, no Talk Show do nosso canal. É bate-pronto, te pergunta, você responde. O que você acha dos teus sonhos, expectativas, tua experiência, coisas que você viveu, tá? Fica à vontade para responder. Marquinhos, próximo é você, hein? Vamos lá. Primeira pergunta, Ian. Qual a primeira lembrança do futebol que fez você despertar para esse esporte, irmão? A primeira lembrança foi ver meu pai jogando bola. Perfeito, vamos lá. Segunda, meu camarada, qual jogo que você gostaria de ter assistido, de todos os tempos, no estádio? É difícil. Mas eu acho que irmão, Flamengo e Santos, que foi 5-4. Que o Neymar fez 3 gols, né? O Ronaldinho também fez 3 gols. Esse jogo aí foi top. Show. Terceira pergunta, Ian. Qual jogo mudou a sua vida, irmão? Caralho, essa é difícil, hein, cara? Mas essa é a graça, Ian. Essa é a graça, pô. Cara, eu vou botar um jogo meu que eu joguei na base. Eu acho que ali foi a virada de chave para eu. Porque, como eu falei anteriormente, quando você joga na base, ali é um caminho muito estreito para você se tornar profissional. Muita gente boa. Tu tá disputando com muita gente boa. E realmente é difícil. Ainda mais time de menor investimento, é difícil para você assinar um contrato profissional ali, porque é custo, né? Então, acho que o jogo que mudou minha vida foi um jogo que eu me machuquei. Foi contra o Resende, lá no Estádio do Trabalhador. E mesmo eu machucado, o presidente estava vendo do jogo e ele me chamou para assinar o contrato profissional. Então, acho que esse jogo aí foi o jogo que mudou minha vida. Perfeito. Quarta pergunta, meu camarada. Essa é legal também, tá, Ian? Vamos lá. Caso você pudesse, Ian, conversar, tomar um café, almoçar, jantar, resenhar com uma celebridade esportiva, qualquer esporte, tá, Ian? Basquete, futebol, vôlei, o que você quiser. Quem seria? Vivo ou morto? Que eu pudesse conversar, picotou um pouco aqui. Vamos lá. Se você pudesse conversar com um esportista, tá? Quem seria? Cara, vivo ou morto, tá? Vivo ou morto? Cara, eu gosto muito do Bernardinho, gosto do Michael Jordan. E vou botar mais um. Que é um cara que eu a simplicidade ali, o jeito que ele leva as coisas, eu acho muito legal, o Zico. São esses 3 que se eu tivesse oportunidade, eu faria de tudo para conversar com eles ali. Pegar umas dicas. Vou te falar uma parada, Ian. Eu vou para aqui a pergunta, mas antes de te perguntar,
pela pessoa que você é, não sei se o Marquinhos vai concordar comigo, pela pessoa que você é calma, educada, né, inteligente, você consegue analisar, tu vai ser quando tu para de jogar bola, encerrar a carreira? Tu vai ser um ótimo gestor de clube, cara. Dirigente, né, Marquinhos? Tu tem tudo para ser um ótimo dirigente, né? Sabia? Você é inteligente, você fala bem, você, sei Concordo. lá, né? Acho que tá nascendo um dirigente aqui, né? Um empresário, quem sabe. Vamos lá. Cara, vou abrir para você então em primeira mão. A gente pensa, né, cara, em o que eu vou ser quando eu parar. Pô, não me identificaria muito com o treinador, que você tem que tomar decisões difíceis, né? Mas eu acho que eu acho que essa gestão de pessoa ali, eu acho que eu me daria bem. Por ter a vivência, por ter. Mas isso aí é coisa pra gente falar mais pra frente. Mas Jean, bota na tua agenda aí, cara. Você, acho que teu perfil para isso, entendeu? Tem gente que é treinador, tem gente que é presidente de clube, você é um cara que de repente gestor, um vice-futebol, sei lá, acho que se daria bem. Vamos lá. Quinta pergunta, meu camarada. Qual o jogo que você gostaria de esquecer, apagar da tua mente? Tanto profissional como, sei lá, torcedor, sei lá. Um jogo que eu queria apagar da minha mente. Cara, então, eu acho que tudo é aprendizado, né? Mas um jogo que eu fiquei muito triste, um jogo que eu fiquei muito, assim, que me levou para um lugar ruim, né? Que eu acho que, às vezes, a gente se põe no lugar que não é o nosso lugar. Eu acho que foi essa minha eliminação recente agora do Madureira. Eu não me lembro de ter ficado assim em nenhum jogo da minha vida. Eu remoí ali umas 2 semanas ali que eu não estava dormindo direito, eu não conseguia conversar direito com as pessoas, eu estava mal, fiquei mal mesmo. Realmente foi uma derrota que me deixou de uma forma ali que eu não, se Deus quiser, eu nunca mais vou ficar. Então acho que um jogo que eu queria esquecer seria aquele jogo ali do Madureira ali, que esse último jogo agora do Carioca. Perfeito. Vamos lá. Sexta pergunta, meu camarada. Qual time você gostaria de ter assistido? Um elenco, um grupo durante um ano? Um grupo e uma temporada. Qualquer ano, tá? Qualquer época, fica à vontade. Qualquer time. Um time que ter acompanhado um time? Ter visto jogar, assistido as jogadas, seleção, clube, qualquer coisa. A seleção que não ganhou a Copa, eu não lembro agora. 82? Ano. Aquela seleção 82? do 82. 86, né? E aquele Flamengo, né, cara? Ganhou do Liverpool. Os caras, pô, tinha o Leandro, tinha Zico, tinha Júnior, tinha Di. Legal. E ninguém falou isso, cara. Andrade, né? Eram dois times que eu tinha curiosidade de ver como é que os caras se comportavam. Então, Marquinhos, bota no tua agenda, você que é um cara influente. Vamos levar o Ian, fazer a resenha. Eu, você, Rafael, Ian e Zico. O que tu acha? Fazer a resenha nós 5. Sentado numa mesa, nós 5, resenhando. Vamos, Ian? Uma resenha nós 5? Seria uma ótima. Meu sonho, conhecer o Galo. Deixar o Zico falar, Ian. Deixa o Zico falar. A gente vai estar ali só assistindo ele falar, porque o cara desse não tem... É um exemplo profissional, né, cara? Acho que não pode tem... escutar e aprender. Está a aprender. E para finalizar, Ian, já te agradecendo, tá? Vamos lá. 7ª pergunta. Se você pudesse, Ian, apagar, tá? E fazer um gol na história do futebol, quais seriam? É até engraçado. O gol que eu apagaria seria os 7 da Alemanha. Apagar os 7. Que ali doeu também, uma 7 dentro de casa. E se eu pudesse fazer, seria ou contra a Bélgica ou contra a Croácia lá, porque eu acho que o Neymar merece uma Copa. E infelizmente não aconteceu ainda, mas se Deus quiser vai acontecer.
Em cima do que você falou aí, cara, eu acho as críticas do Neymar às vezes pesadas demais, cara. Eu acho que, né, Marquinhos, acho que poderia ser menos, né, Marquinhos, menos pressionado, né? Mas hoje em dia a geração Nutella. O Neymar foi o grande jogador que apareceu nos últimos 15 anos aí no futebol brasileiro. Concordo, é Neymar e depois os outros, cara. Pô, tá doido. Concordo plenamente. Ian, queria te agradecer, irmão. Obrigado pela presença aí. Espero que você tenha gostado da nossa resenha. Irmão, a porta do canal está sempre aberta para você. Léo, quero falar. Liga o Marquinhos, me liga, a gente faz uma resenha, dá tua boa noite e obrigado, irmão. Show de bola, irmão. Eu agradeço aí vocês. Abrir o canal de vocês aí, que é top. Pô, me amarrei na conversa para falar um pouquinho da minha história e a gente bater esse papo legal, que foi leve, descontraído aí. Então, muito obrigado. E sempre que quiser me fazer o convite, eu tô aí pra gente fazer essa resenha maneira aí. Então, olha só, vamos fazer uma aposta aqui, Marquinhos. Quando o Ian for campeão da Série D, que eu tenho fé que vocês vão conseguir ser campeão da Série D do Brasileiro, vou estar na Série C como Volta Redonda, podia fazer uma exclusiva, hein, Marquinhos? Com a gente? Deve ir no estúdio. Claro. Se contar, Ian, a trajetória do título, acho que seria legal, né? Pô, se Deus quiser, irmão, se Deus quiser. Vai ter Marquinhos, bastante história. Pô, livro, fazer um livro. Pode mandar o Rafa fazer um livro pra gente. Marquinhos, obrigado pela presença, irmão. Dá tua boa noite pra rapaziada aí, brother. Pô, primeiramente aí, pô, obrigado aí por participar com vocês aí. Pô, resenha top. Pô, show de bola. Queria agradecer mais uma vez aí o Ian aí pela oportunidade de ceder um pouco aí de tempo aí pra gente botar com uma filha pequena. Desejo muita saúde e paz pra sua família aí, tá, Ian? E para todos nós, um abraço aí a todos que estão sempre no canal de Caldas Futebol Raiz. E valeu com carinho sempre aí comigo aí com o canal Gato Mestre. Nada, você é amigo. Eu costumo falar o seguinte, Ian, Marquinhos, galera do chat, quem vai virar vídeo essa live, né? Juntos somos fortes, cara. Eu acho que os canais grandes, com 50 mil, 100 mil, desce um pouquinho de atenção pra gente, né, Marquinhos? Uma entrevista, uma live, uma resenha, a gente poderia estar melhor. Então, se não quer ajudar a gente se ajuda, Marquinhos. Eu, Gato Mestre, os canais de Tricolor, o canal de Vasco, a gente vai pequenininho, a gente vai se juntando, dando a mão pro outro e vamos caminhando rumo a... Que assim, Ian, a gente pensa, Rafael, aqui no nosso canal, que os inscritos são legais, sabe? São importantes, Ian. Ter 10 mil, 5 mil, 20 mil, mas o legal é isso. É ter o Ian como amigo, é ter o Marcos como amigo, é ter o Rafael como meu sócio, é ter o Serginho como amigo. Isso não se compra, né? Essa amizade, esse respeito, esse carinho pelo outro não tem valor que compra. É imensurável. Então, hoje eu ganhei mais um amigo, Ian Silva. Marquinhos já é meu amigo já há bastante tempo. Então, rapaziada, obrigado. Aqui deixou o like, quem comentou, aqui interagiu com a gente. Quem vai interagir depois, quem vai deixar o like depois. Convido essa rapaziada a seguir o nosso canal, porque sexta-feira, Marquinhos, temos uma live especial, cara. Vamos levar o nosso amigo Alexandre Mesquita, vai contar a história do Almanaque do Vasco, cara. Desde, sei lá, da Fundação 23 a 2019, cara. Ficha técnica, gols, títulos. Então, ou seja, uma live para vascaíno bater palma de pé, porque vai perder a história. Pô, o Alexandre Mesquita é o historiador, pesquisador, pô, quer saber de Vasco, é só perguntar ao Alexandre Mesquita. O cara é monstro, né? Convidar a galera domingo, nossa live tradicionalíssima de domingo, nosso debate raiz sobre os 4 grandes do Rio, / Volta Redonda, / Série D, a Série D também fazer um bate-papo, uma mesa redonda ali, que é uma sacanagem, é uma zoação, é uma zoeira total. Então, quem gosta de futebol raiz, de sacanagem, zoação, vem com a gente, deixa o like, se inscreve. E é isso, rapaziada. Forte abraço, uma ótima semana a todos. Ian, muito obrigado, tá, irmão? De verdade, cara. Beijo no teu coração aí, na tua esposa, na tua família, sucesso. Marquinhos, beijão na esposa, nessa molecada aí. Obrigado. Não esquece, cara, deixa o like, porra. Dá essa moral pra gente aí, cacete. Abraço, rapaziada. Tamo junto, beijo no coração, até a próxima. Valeu. Tchau. Valeu.